Sejam muito bem-vindos ao curso Preparação Básica de Educação Sistêmica. Ao final desse curso, você estará apto a atuar fazendo intervenções sistêmicas dentro do ambiente escolar ou uma creche, uma ONG, na sua própria casa. Afinal, o que faz um educador sistêmico? O educador sistêmico é alguém da área de educação que não precisa necessariamente ser formado em constelações sistêmicas, mas conhece e utiliza as práticas deste fenômeno, porque a constelação sistêmica é uma fenomenologia que traz rápidos resultados de acordo com o seu posicionamento frente a uma situação. Então, você verá hoje 10 exercícios para você aplicar de forma imediata no seu local de trabalho ou na sua casa. São exercícios simples que usam materiais básicos que você não precisa ficar gastando muito dinheiro. O que comanda esses exercícios é o amor que você vai colocar neles e você querer verdadeiramente contribuir para a solução de questões no âmbito da educação. Então, sejam muito bem-vindos. Primeira coisa, eu quero honrar Bert Hellinger por trazer para a gente essa ciência tão maravilhosa que traz efeitos profundos nos nossos relacionamentos. Se você quiser se aprofundar ainda mais, você pode procurar a escola Hellinger Science, que é a escola que estuda os relacionamentos humanos. Lá eu fiz uma formação e também me formei em outras escolas na área de educação sistêmica. Eu sou consteladora sistêmica, familiar, organizacional e educacional. E eu também sou professora, eu estou na área de educação e tenho alunos, coordeno uma pós-graduação. Então isso me traz força para falar com vocês. Isso me traz autoridade para estar aqui com vocês. A área de educação sistêmica é uma área que pode e vai contribuir cada vez mais para a resolução de conflitos em sala de aula. Então, é um convite, é um desafio que está lançado. Faça os exercícios propostos. Comece fazendo aquele que faz mais sentido para você. Depois você vai avançando, estudando cada vez mais e sinta verdadeiramente a diferença que você vai sentir, você vai perceber na sala de aula, no seu ambiente. Combinado? Então vamos juntos. Antes, eu quero apresentar para vocês duas pessoas muito importantes. As duas pessoas mais importantes da minha vida. Sem eles, eu não estaria aqui. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sou, eu devo a eles. Então, eu apresento para vocês, aqui bem atrás de mim, com muita honra, muito respeito, Dona Marta e João Batista. Muito obrigada por terem me dado a vida, essa vida que eu amo tanto, que eu respeito. Muito obrigada por todo o sacrifício que vocês fizeram para que eu viesse ao mundo do jeito que eu sou. Vocês me deram tudo que podiam me dar. Muito obrigada. Então, com essa força, e eles estarão sempre pertinho de mim, aqui, no meu coração, na minha alma. Agora eu tenho força para começar. Agora eu consigo olhar para você. E com a força que eu trago do meu pai e da minha mãe, eu já te olho. E eu tenho certeza que atrás desse vídeo, atrás dessa tela, tem alguém que também me observa, mas não é apenas uma pessoa. Quando eu olho para você, eu vejo 3 pessoas. Seu pai, sua mãe e você. E assim nós podemos começar o nosso trabalho. É tão bom. Chega a ser muito emocionante. É muita força que traz. Agora nós podemos começar. Os trabalhos de constelações na área da educação iniciou com Marianne Franklin, uma amiga de Bert Hellinger que deu toda a força para ela
começar fazendo esse trabalho, esse olhar na educação. E ela escreveu um livro, Você é um de Nós. Se você se interessou por esse assunto, eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele traz uma expansão de consciência, já é um próprio curso a leitura daquele livro. E atualmente, Angélica Oliveira, do México, que tem uma escola lá, está disseminando a educação sistêmica no mundo. Eu estive com ela algumas vezes e ela nos proporciona, na área da educação sistêmica, percepções profundas, simples e resolutivas. Então, Angélica Oliveira nos mostra, através dos seminários dela, que existe assim, olha, o pai, a mãe e o filho. Aqui está o pai, a mãe e o filho. E estes escolhem uma escola para o filho estudar. E aqui está o professor que vai contribuir na educação desse filho. Tem coisas que o professor está habilitado para ensinar para essa criança. Só ele consegue fazer, ensinar as disciplinas. Isso é o papel dele. Então imagina que numa situação desse sistema familiar dessa criança, falte alguém, ou o pai ou a mãe. Seja por motivos de que a mãe não pode estar presente na vida do filho, por exemplo, porque ela trabalha muito, ou porque ela está envolvida na dor dela, em algum luto, ou porque ela foi embora, ou morreu, qualquer coisa. Pode acontecer esse cenário aqui. E a criança está na escola, e essa é a professora. No seu coração, talvez você já esteja sentindo o mesmo que o meu coração sente. O que dá vontade de fazer? Professor, educador? O que você sente aqui? Naturalmente acontece isso. O professor assume, de alguma forma, parte do que é da mãe que falta para essa criança. Então, ela começa a ter pena dessa criança, querer ajudar, ela olha para essa criança penalizada, querendo resolver, ela se torna um pouco mãe dessa criança. Mas o que acontece para todos os outros alunos que estão aqui? 18, 20 alunos que estão aqui, ficam sem a figura do professor. E esse daqui enfraquece o aprendizado. Por quê? Porque ela está tentando substituir algo que não tem substituição. A mãe é mãe, independente de qualquer coisa. Aqui é o lugar da mãe e aqui é o lugar do professor. E se ela diz para essa criança, eu olho para você e eu vejo atrás de você a sua mãe. E eu sinto muito orgulho dela, porque ela fez alguém muito especial, que eu admiro muito e que é você. Quando ela fala isso, ela devolve a força para a mãe, independente se a mãe está presente ou não para essa criança. E ela então consegue ser professora e não a mãe de um aluno específico. Quando a criança vem para a escola, a criança traz na bagagem dela toda uma história, todo um contexto. E se for um contexto de dor, de sofrimento, de perda, de abandono, e ela traz essa bagagem na mochila dela, imagina o que acontece. Essa criança terá dificuldade de se relacionar com os colegas, com o professor, terá dificuldade nas disciplinas. Uma criança com dificuldade em matemática é uma criança que não consegue somar pai e mãe. Logo, ele tem dificuldade com números, porque aqui já há uma separação. Imagina, então, no pensamento, na articulação dos pensamentos dessa criança, também há separação. Talvez a criança que é considerada que tem déficit de atenção está buscando alguma solução do sistema dela. Então é isso que a Angélica Oliveira compartilha com a gente e nos mostra da força que faz cada um seguir um movimento. Nós vamos trazer aqui hoje exercícios que são intervenções para você fazer, educador, de uma forma simples, de uma forma eficiente.
onde você traga solução sistêmica para aquela situação e consiga, enfim, ensinar. Compartilhar aprendizado, que é o que você mais sabe fazer, e talvez hoje você não tenha conseguido realizar o seu trabalho. Os professores estão cada vez mais doentes, porque a sala está doente. Então você percebe, e nos trabalhos que eu faço em escolas, professores levando muito atestado, querendo fugir. Às vezes, doenças que se criam inconscientemente porque não estão conseguindo lidar com a situação em sala de aula. Uma situação de violência dentro da sala de aula, violência fora da sala de aula. Uma situação onde os alunos não conseguem aprender. Por mais que o professor fala 1000 vezes e repete, o aluno não consegue estar presente na sala de aula. Uma situação de agressão verbal, agressões físicas, dislexia, hiperatividade. Tudo isso tem o contexto por trás. Tudo isso tem um sistema de cada pessoa que conduz a fazer essas atrocidades dentro de sala de aula. Porque para que serve o ambiente de sala de aula? Para aprender, para compartilhar, para ser feliz. Uma frase que deve ser sempre compartilhada ali, nós vamos falar no exercício, aprender é fácil. E todo mundo hoje, e na maioria das crianças, acha o aprendizado difícil, mas aprender é natural do ser humano. Nós aprendemos naturalmente, então aprender é fácil. E agora, falando em aprender, e já que aprender é fácil, nós vamos aprender as técnicas de intervenções, 10 técnicas de intervenções para você começar a fazer já na sua sala e ter resultados e benefícios dessas intervenções. Vem comigo que nós vamos começar para a nossa primeira prática. Primeiro exercício, cada um no seu lugar. Pode ficar tranquilo que você vai receber um material de apoio explicando cada exercício e quando tiver alguma figura, algum trabalho, algum material complementar, você também vai receber, ok? Então, o primeiro exercício, cada um no seu lugar. Você, educador, também tem que tomar o seu lugar. Eu já tomei o meu lugar, me conectei com meu pai e com a minha mãe e eu estou aqui. E você? Como está a sua relação com seu pai e sua mãe? Angélica Alveira nos trouxe uma história também de uma agressão física de uma aluna à sua professora. E o marido dessa professora quis entrar com um processo contra a família dessa criança. Quando foi convidado uma educadora sistêmica para analisar a situação, ela percebeu que a mãe daquela aluna estava morrendo de câncer. E a professora assustou muito quando ficou sabendo disso, porque a professora também estava com a mãe, distante dela, ao norte do país, que estava com o mesmo problema, morrendo de câncer. E a professora estava muito pesarosa por estar distante da mãe, se dedicando à escola, à família, né, ao trabalho e à sua família. Foi visto que aquela criança, naquele ato de violência, demonstrou a insatisfação dela com a própria mãe, com a tristeza que ela carregava da situação da mãe e também da professora que estava passando por uma situação e não tinha força para poder sair desse contexto e se reconectar com a mãe dela. Então, Jung nos diz que nós atraímos aquilo que somos. Como está a sua sala de aula? O que você tem atraído? Tem muita violência na sala de aula? E na sua casa? E com seus pais? O primeiro ato que nós vamos começar no primeiro exercício é a autorresponsabilidade. É um olhar para você. Porque o que está acontecendo na sua sala de aula é um reflexo da sua vida. Como está a sua relação com seus filhos? Vamos começar trabalhando e se posicionando, cada um no seu lugar. Educador, você agora vai tomar o seu lugar. Antes de olhar para o lugar dos alunos e dos pais deles, você vai assumir o seu lugar. Como? Você pode fazer de olhos fechados ou de olhos abertos, mas imagine, atrás de você, à sua direita,
a presença do seu pai. E ao mesmo tempo, coloque atrás de você, à sua esquerda, a presença da sua mãe. Seus pais biológicos, independente se eles estão vivos ou não. Um dia, essas duas pessoas se uniram para que você viesse ao mundo. E naquele momento, do jeito deles, existiu amor. Não cabe a nós julgarmos se o amor foi grande, médio ou pequeno, mas para o encontro acontecer, aconteceu ali um ato de amor. E você é fruto disso. E eu sou fruto disso. Então você se reconecta com a força dos seus pais atrás de você. E sinta tudo que foi possível que eles fizessem por você. Todo o esforço. E sinta gratidão por essas duas pessoas, do jeito que eles são. Sem crítica, sem julgamento, sem cobrança. Seu pai e sua mãe não te devem nada. Eles te deram tudo que foi possível. Eles te deram tudo que podiam. Eles ofereceram a você tudo que aprenderam, tudo que receberam, eles conseguiram passar adiante. Se você cobra do seu pai ou da sua mãe carinho, amor, atenção, e eles não tiveram isso, como eles podem passar para frente algo que eles não receberam? Olhe para o histórico de vida do seu pai, avance mais um pouco, coloque os seus avós paternos atrás da presença do seu pai, coloque os seus avós maternos atrás da presença da sua mãe e remonte toda a sua pirâmide da sua ancestralidade. Você pode baixar sua cabeça e com muita gratidão agradecer a vida que chegou até você do jeito que foi. Reconecta com a sua mãe. No seu coração, agradeça tudo que foi possível. Reconecta com seu pai. Pai é força, pai é carreira, pai é prontidão, pai é fazer acontecer. Pai é sair da zona de conforto. Pai é você conseguir realizar. Pai é realização. E mãe é relacionamento. Mãe é nutrir. Mãe é amor. Mãe é entrega. Mãe é proteção. Mãe é sucesso. Mãe é dinheiro. Carreira, sucesso. E você? Como você está nessas duas vertentes? Como você está no seu relacionamento com seu pai? Você acha que ele te deve alguma coisa? Você julga algo que ele fez? E a sua relação com a sua mãe? Procure nutrir cada vez mais esse amor do jeito que foi possível. E então você ganha força. E traz para você a força necessária para fazer o que você se propôs a fazer na área de educação, mas busque o seu centro. Reconectada com seus pais, reconectado com seus pais, você agora está pronta para olhar para os alunos e fazer o que deve ser feito. O primeiro passo é esse, cada um no seu lugar. E ali você é uma filha também. E então, você, como provavelmente a pessoa mais velha, se for uma criança, se for uma turma de criança, ou mesmo se você não for mais velho, você tem autoridade sobre aquela sala, porque você está à frente, você tem o comando da sala de aula. Mesmo se você, como professora, por exemplo, universitária, tem alunos mais velhos que você, tá tudo certo, mas você tem o domínio da sala de aula, a autonomia, a autoridade. E você chegar com seus pais junto de você te traz mais força ainda. Então você é a autoridade máxima de uma sala de aula. Quem tem prioridade na sala de aula? A professora que tem a ordem ali. Quando o coordenador, um diretor, quiser fazer alguma intervenção na sala de aula, ele deve pedir permissão para o professor. Já o professor, quando quiser algo da coordenação, tem que pedir permissão para o coordenador. Se ele quiser algo fora da sala de aula, ele pede permissão para quem está ali no comando da área externa da sua sala de aula. Essa é a ordem de cada um. Então, o professor, tomado da força do seu pai e da sua mãe, igual o exercício que eu fiz comigo no início, né? Olhando para eles com honra, gratidão
e humildade, né? Porque eu só devo a eles, eles me deram muito e eu não consigo retribuir para eles o que eles me deram. Então, muita força e gratidão. Assim, agora você começa a colocar cada um no seu lugar na sala de aula por ordem da data de nascimento. Então você começa uma discussão com os alunos, falando da importância do nascimento, se alguém sabe alguma história do nascimento, por que que tem aquele nome. Então você faz ali um bate-papo de uns 5 minutinhos sobre o nascimento e coloca a data de nascimento de cada um. Você já deve saber, ou então pergunta para cada um. E você vai colocar nas carteiras de acordo com a ordem de nascimento, estando em primeiro lugar quem chegou primeiro. Então você faz uma ordem de quem chegou primeiro. Se for um círculo fica fácil, né? Quem chegou primeiro, quem chegou depois. E colocam todos na ordem, onde o último do círculo será o caçula da turma, o mascote da turma. E ali cada um vai sentir a força de chegada no mundo. Se for carteiras que ficam uma atrás da outra, você faz do mais velho ao mais novo e depois começa lá de novo, da parede do início do mais velho para o mais novo, do mais velho para o mais novo. Sendo que o último caçulo vai ficar lá no canto, lá atrás. Essa é a ordem de chegada. E aí, feito esse movimento, você vai demorar ali uns 10 a 15 minutos para fazer essa organização, né? Você coloca cada um no seu lugar. Tem uma frase de efeito. Uma frase de efeito onde o caçula começa falando, o último da fila começa falando para aquele que chegou antes dele. E a frase é o seguinte: Fulano, o nome da criança, você chegou antes do que eu respeito você. Só isso. Aí, eles podem se abraçar ou não. Essa pessoa que recebeu essa frase vai falar para aquele que chegou antes dela: Fulano, você chegou antes do que eu nesse mundo. Eu respeito o seu lugar. E assim você vai passando as frases até chegar no mais velho da turma, no que chegou primeiro. E ele fala para a professora. Professora, nome dela, né? Você chegou antes do que eu nesse mundo. Eu respeito o seu lugar. Se a professora estiver entre os alunos por ordem de idade, se for numa situação, por exemplo, de uma educação universitária, ela se coloca aonde ela chegou mesmo na idade, tá? Mas se a professora for professora de criança, ela será a que chegou primeiro. Sendo a que chegou primeiro e a mais velha da turma, a professora olha para aquele último, aquele caçulinha, e olha para ele e diz para ele: Fulano, quando você chegou nessa vida, eu já havia trilhado um caminho de sabedoria, mas quando eu te olho, eu vejo inovação e eu respeito o seu lugar. Você traz o novo e é muito bom o novo faz parte. E eu olho para você com muito amor e muito respeito. Então, é como se nesse movimento do que chegou primeiro e que chegou por último, houvesse um elo de harmonia entre todos. E isso traz naturalmente uma paz dentro de sala de aula. Por exemplo, tem algumas escolas que fazem esse movimento uma vez por mês. E depois eles podem mudar de lugar, mas cada um sabe quem chegou primeiro. Tem escolas que, para começar, faz isso uma vez por semana. Você pode tentar fazer uma vez e depois perceba se você quer usar mais vezes ou menos vezes. Mas esse movimento de cada um tomar o seu lugar, de acordo com a data de nascimento, traz uma harmonia imediata para a sua sala de aula. Então, se você tem uma sala de aula que eles estão eufóricos, muito nervosos, conversam muito, não conseguem ficar parados, se você faz esse movimento, a ordem volta a reinar na sala de aula. Confie. É um trabalho que vai demorar ali no máximo 20 minutos. Você pode fazer uma vez por mês ou uma vez por semana se você tiver uma situação muito periclitante. Mas faça e receba os benefícios da ordem.